Táxi amarelo, ex-manhãs de bairro. Táxi amarelo, ex-manhãs de bairro. 9 horas e 6 minutos e mais 37 segundos. Hoje é dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Quando eu era mais novo, criança mesmo, era o dia das mães, não me esqueço disso. Agora já não, o dia das mães já tem vindo a evoluir para outras datas. Nesta altura, primeiro domingo do mês de maio, o mês de Maria. Isto tudo obviamente ligado à Igreja, à ideologia, à raiz cristã, Igreja Católica. Hoje, dia 13 de maio, dia 133 do ano, curiosamente a temperatura máxima prevista para a capital são 32 graus. Está por aí, não venha só. Traga para mim poesia e mel. Meu amor, o teu anel juntou-se ao meu. Nosso cantor morreu de amor. Se você está por aí, não venha só. Traga para mim poesia e mel. Meu amor, o teu anel juntou-se ao meu. Nosso cantor morreu de amor. Já sinto longe o teu calor. Esquenta forte o teu sabor. E inventa um nome só para mim. Olha, eu já tenho um pra ti. Teu nome é um, meu nome é um. 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 Se a voz do teu olhar chamar eu vou. Só vou se você me chamar. Nosso cantor sou eu e vou morrer de amor. Cantando assim o nosso amor. Eu já sinto longe o teu calor. Esquenta forte o teu sabor. E inventa um nome só pra mim. Olha, eu já tenho um pra ti. Teu nome é um, meu nome é um. Teu nome é um, meu nome é um. Teu nome é um, teu nome é um. Meu nome é um, teu nome é um. Então, Anabela Aia aqui a passar, Anabela Aia, vencedora do Festival da Canção LAC, e que agora já abriu as asas e já voa sobre os palcos internacionais. Uma das boas vozes da nova música angolana. Vamos então olhar para a literatura e para a edição de livros. Hoje é lançada e apresentada aqui em Luanda, na Liga Africana, uma nova editora, a Allende Edições, e vai ser também apresentado o livro de Marcolino Moco, publicado em 2015, Estado de Nação ao Estado, Etnia Política. São nossos convidados aqueles que estão envolvidos neste projeto. Começo pelo Dr. Marcolino Moco. Bom dia, bem-vindo também. Como é que... Bom dia, Táxi Amarelo. Doutor, como é que entra nisto de pôr uma nova editora a funcionar numa altura em que nós lemos pouco no país, em que
toda a gente diz que há muitos problemas, a impressão é caríssima, aqui, como é que é dizer, não é propriamente um negócio para ganhar dinheiro, como se costuma dizer. Como é que entra nesta aventura? Sim, porque não é pela vertente de negócio, mas é sobretudo para contribuirmos como promotores da construção de um novo pensamento para Angola e para a África. Sempre foi essa a sua preocupação, não é? Isto, um novo pensamento, uma nova maneira de olhar para as coisas. Sim, aí há mais de 20 anos. É verdade. Quem entra nesta parceria também é Perfil Criativo, que também é de um angolano, nascido em Angola, Ricardo Rodrigues, nasceu no Lubito. Ele que já publica muitos autores angolanos em Portugal, já tem uma longa lista de autores angolanos e que agora vem propriamente para o terreno, para esta Allende Editores. Bom dia, Ricardo. Bom dia. Olha, o que é que te leva a entrar também nesta editora? Obviamente com a experiência que tens de Portugal, mas obviamente um mercado completamente diferente. Para já é a continuidade do trabalho que estamos a realizar. Eu comecei a editar autores desde 2015. Passei aqui na LAC com vários autores, de livros técnicos, principalmente livros técnicos, mas publicámos também poesia e outros livros. E, portanto, havia esta necessidade de darmos resposta às necessidades dos autores, dos escritores, que não conseguem, que estão bloqueados. E, por outro lado, tentar fazer com que as indústrias criativas ligadas à cultura possam desenvolver-se, participar no desenvolvimento do país e na projeção do país externamente. É esta a nossa ideia. Há autores em Angola? Há autores em Angola. A maior parte das pessoas conhece um conjunto muito pequeno de escritores, tanto as pessoas que estão no país como as pessoas que estão fora. Mas há um conjunto muito grande de escritores que precisam de ter uma oportunidade para poderem melhorar o seu trabalho e construir narrativas completamente diferentes daquilo que é comum. Do ponto de vista editorial, como é que estes livros vão ser lançados? Alguém que nos está a ouvir e que gostava de também ter a sua obra publicada, como é que tudo isto se vai processar agora que vocês estão aqui no terreno em Angola? Bom, o primeiro passo é realmente estarmos disponíveis para receber todas as pessoas, mas depois há um trabalho de exigência que nós vamos ter relativamente à qualidade dos textos e à qualidade da informação. E ao interesse público da publicação. Portanto, esse é o nosso princípio, que é estamos abertos a todos, mas vai haver critérios de seleção relativamente à qualidade do trabalho. O primeiro livro, há um plano de atividades que a Allende Edições vai fazer ao longo desta semana e da próxima também. Um plano de ações que já vamos olhar para ele, porque há aqui muitos autores e muitos livros que o mercado já conhece também, e que alguns deles lançados em Portugal pela Perfil Criativo também, mas hoje o primeiro livro é Estado-Nação ou Estado, Etnia Política, de Marcolino Moco. Doutor, quando lançou este livro em 2015, teve alguma dificuldade em lançá-lo em Angola, não foi? Ou teve mais... Sim, era o tempo do cerco, tempo que eu tinha muita sarna, então não havia nenhuma editora disponível para imprimir o livro. Foi nessa altura que até com um primeiro livro, um primeiro opúsculo intitulado Angola, a Terceira Alternativa, é a primeira vez que, na sequência da criação de uma editora pessoal, Marmoco Criações, porque no fundo teve que criar a sua editora, não é? Porque senão não podia publicar. Exatamente. E o Angola, Estado-Nação, Etnia Política é o segundo livro. Este foi imprimido em Portugal pelo meu amigo Alberto Santos, o Dr. Alberto Santos, que hoje vai apresentar o livro. Este livro. E por vários contactos cheguei a conhecer o Ricardo, tem trabalhado desde essa altura na distribuição do livro em Portugal, e aqui alguns angolanos já têm o livro a partir de Portugal, onde também
curiosamente não foi possível encontrar uma editora não foi possível editar o livro. Ninguém queria ter problemas com os homens da era anterior, para não citar nomes. Exatamente. Mas 4 anos depois aqui está, na Liga Africana, com o livro a mostrar, não é? Há 4 anos ninguém queria ouvir falar do livro, ninguém queria imprimir, mas 4 anos depois está aqui. É um momento importante também, ou não? Sim, significa que apesar de tudo, apesar das dificuldades ainda, alguma coisa está a andar bem. E tem este livro, no fundo, era o quê? O que é que pretendia com este livro? É uma contribuição para a criação de um pensamento angolano e africano que eu penso que falta. Nós passamos o tempo, basta ouvir muitos dos nossos intelectuais, sobretudo os mais jovens, o que fazem é repetir aqui conceitos, categorias europeias que são muito boas. Algumas têm natureza universal, temos que ter em conta, mas que pouco nos servem em termos práticos. Por exemplo, os meus livros tratam sobretudo das questões institucionais, da questão da construção de um Estado que possa absorver os conflitos, os interesses contraditórios entre etnias, entre regiões, etc, etc. Nós temos um Estado, devido a essa cópia dos conceitos europeus de forma crua, nua e crua, que não consegue absorver os conflitos. Eu não estou a falar só da Angola, de toda a África. Conhecemos os conflitos que há, e eu penso, e essa reflexão que estou a tentar transmitir, não sou o primeiro, claro, não sou o único. Em África há muitos que pensam assim, outros pensam o contrário, mas eu achei que é preciso trazer para aqui esse debate. 4 anos depois do lançamento do livro, este pensamento mantém-se, ou há alguma evolução também no seu pensamento e na sua forma de olhar? Ou seja, escreveria este livro da mesma forma? O mundo de hoje é muito dinâmico, mas é preciso pensarmos na historicidade. Qualquer pensamento é ultrapassado, não é? Mas o livro é sempre um registro. Sim, está ali, não é? Está ali. Pode ser consultado, como se quiser dizer. Exato. Por exemplo, esse livro baseia-se muito na conflitualidade entre angolanos que aconteceu particularmente nos anos 75, 74, 75, depois que se projetou nas guerras civis que terminaram em 2002. Portanto, a história é importante, não para nos agarrarmos aos aspectos negativos do passado, né? Mas para refletirmos e assentarmos o nosso presente e começarmos a construir. Hoje já se fala de história, mas houve muitos anos em que havia uma certa dificuldade em falar de história, havia poucos registros. Hoje há muita gente, não é apenas o doutor, mas muita gente está agora a começar a escrever e a publicar, e traz uma história que é um pouco diferente daquela história que durante muito tempo foi... Sim, nós tínhamos uma história partidária, sobretudo do poder, uma história dos homens do poder, ou da organização do poder. Hoje, com a paz e, enfim, com uma maior abertura do próprio regime, a verdadeira história da Angola começa a ser escrita com essas contribuições. Exatamente, porque há coisas que a gente tem mesmo que saber. O Gangula existiu ou não existiu? Como é que dizer? Há coisas há pormenores da história que nos passaram ao longo do tempo que a gente tem que saber também, não é? Mas não me pergunta a mim. Não, eu não estou a perguntar, mas estou a dizer. Eu não sou do tempo dele. Mas há uma série de histórias, não é? Que estão agregadas à nossa história, que se começam agora a questionar e a pôr em causa e de alguma maneira a arrumar também, não é? Sim, nós tivemos este período de história unilateral. A própria proclamação da independência, que hoje felizmente é reconhecida por todos, não é? Mas foi uma independência unilateral. A história, e por isso desta história nasceram também histórias unilaterais, histórias que às vezes não eram tão história como isso.
Mas na altura a tendência se calhar teria de ser mesmo unilateral, se calhar senão não teria existido, ou não tem essa opinião hoje? Isso é irmos para um mundo das hipóteses. Claro, obviamente dos seis, não é? Só podemos analisar aquilo que aconteceu. Os seis são muito complicados. O historiador Alberto Santos também está connosco, e que foi a tal pessoa que, enfim, olhou para o livro e disse: sim, vou publicar, parece-me bem, não parece-me bem. Explique-nos esta ligação e porque é que deu esse passo também de dar forma a este livro que foi recusado quer aqui, quer em Portugal. Bom, basicamente eu aceitei o desafio, em primeiro lugar o desafio de prefaciar o livro e depois de editá-lo. E isto por duas razões fundamentais. Uma porque estes problemas ligados à história e ligados à construção do Estado em Angola e em África é matéria que me toca particularmente, e depois porque em segundo plano, ou primeiro, não sei nestes casos como é que se poderia dizer, pela amizade que me liga, uma amizade de muitos anos que me liga ao próprio autor. De modo que, em função da amizade e em função do tema, não podia dizer que não. E por isso é que o prefaciei, depois por isso é que promovemos a publicação. Logo vai apresentá-lo, este livro. Vai apresentá-lo sobre que prisma? Eu vou apresentá-lo por um prisma misto, porque eu vou apresentá-lo numa perspectiva histórica, exatamente. Aliás, é uma perspectiva que no próprio texto aparece muito declaradamente, e vou apresentá-lo também numa perspectiva política, de antropologia política, porque é a outra vertente deste texto, é tentar explicar pelo processo histórico aquilo que nós temos em termos de instituições de Estado. E essas instituições de Estado, como dizia o Dr. Moco há pouco, não refletem ou não exprimem completamente, ou não deixam exprimir completamente tudo aquilo que é uma diversidade cultural, uma diversidade sociocultural de toda a nação angolana. E, portanto, é exatamente nesta perspectiva. Porque a nação angolana não se esgota no território, não é? Hoje temos cada vez mais esta noção, não é? Que não existia no passado. Essa é a questão. Essa é a grande questão. Em Angola, e as pessoas preferem falar numa nação e em etnias. Eu não gosto do termo etnias. Não gosto por várias razões. Embora, etimologicamente, o termo etnia signifique povo, um determinado povo com uma determinada cultura, durante muito tempo utilizou-se o termo etnia como aqueles que estavam fora daquilo que se chamava a civilização. De modo que o termo adquiriu uma quantidade de sentidos e de conceitos pejorativos que eu prefiro não utilizar. Prefiro falar de nações a construir um povo angolano que é um povo multifacetado, que engloba e que tem que englobar as histórias e a cultura de todas as pessoas que o utilizam. Há pouco o Moco dizia que o Estado que nós temos é um Estado partidário, vamos dizer assim, um Estado que foi construído em determinadas circunstâncias históricas, mas que, pela forma como foi construído, como Estado unitário, é deficiente em termos de representação. E quando não há representação institucional dentro do aparelho de Estado, o que acontece pura e simplesmente é que vão aparecer outras formas de organização e de contestação e de representação fora deste quadro. E aí surgem os conflitos. Daí que tenhamos imensos conflitos. Tivemos uma guerra civil muito séria e estes conflitos são permanentes em toda a África. Na realidade, estes conflitos têm sempre a mesma base. Os Estados que temos
e quando falo de Estado falo do quadro administrativo, não são suficientemente abertos para representarem todas as aspirações de todas as populações que vivem num determinado espaço geográfico. Dr. Marcelino Moco, quando em 91 se faz a primeira abertura e se parte para as primeiras eleições do país, fazia parte do governo, estava dentro dos assuntos, quer políticos, quer obviamente que tenham a ver com esta junção, tinha a noção, estes conflitos que agora falamos que existiam, tinha a noção que estes conflitos não iriam deixar o processo avançar, ou seja, que ainda não era o tempo, ou não? Estava a começar a ter a noção. Estava a começar a ter a noção. Porque mesmo ainda nos anos 80, eu fui dos elementos mais ativos na necessidade do início desta construção de um Estado que possa abraçar a todos. Por isso, naquele momento difícil em que dentro do partido as pessoas não entendiam que pudéssemos abrir-nos para o multipartidarismo, eu fui das pessoas que defendiam isso como um fator para o fim da guerra, porque um fator para maior inclusão das representações do país dentro do Estado. Olhando para trás, não acha que o doutor e alguns que acreditavam nisso foram ingênuos, ou não? Não. Pelo contrário, hoje o tempo, a história demonstram que nós tínhamos razão. Afinal não era muito cedo, podia ter sido naquela altura, esse encontro dos angolanos. Sim, era a altura para começar esta obra que estamos a continuar, que não é muito fácil. Exatamente. É por ciclos, não é? Agora vivemos um novo ciclo também, nesta aproximação, não é? Isto é por ciclos, não é? O ciclo de 92, o ciclo de 2002 e agora este ciclo, não é? Eu, fundamentalmente, vejo o ciclo 74, 75, 92, não é? O ciclo 92, 2002, o ciclo 2002, 2017 e agora o 2017 em diante. Vamos só fazer aqui uma pequena pausa porque temos que respeitar os nossos compromissos publicitários. Voltamos já a seguir. Táxi Amarelo hoje, manhã de lá, segunda a sexta, das 6 às 10 da manhã. Net. Baixa a app Unitel ou enviares uma SMS com a palavra ativar para 19996 e começa já a juntar pontos. Unitel. Os prazeres e delícias das entradas e petiscos feitos sempre a estalar estão nos Salgadinhos Linda. Pratos frios e quentes preparados com o típico sabor das cozinhas portuguesa e angolana. Os Salgadinhos Linda podem chegar à sua mesa. Basta ligar para os números 926 042 173 ou 939 616 416. Se preferir, vá à Rua Augusto Tadeu Bastos, número 24, na Maianga, Antigo Balumuca. Salgadinhos Linda. Quem já provou, recomenda. Os Salgadinhos Linda estão na moda. Kukina Kwetu, a nossa dança. O Kizomba na Rua Angola é o maior projeto do mundo de Kizomba, porque somos o país da Kizomba. Porque existe Kizomba na Rua França, Kizomba na Rua... Existe, espalhado por todo o mundo. Tens a oportunidade de dançar com os melhores bailarinos de Kizomba, 18 aos 80. Nós temos todos os domingos o Puto Catete, com 73 anos, mais velho bailarino, a dançar Kizomba. Mário Contreiras, arquiteto. O projeto Kizomba na Rua existe há 6 anos. Quando você está a fazer o bem a alguém, você não precisa dizer eu faço bem àquela pessoa. Nós somos um bocadinho aversos à publicidade do nosso sítio. Se você quiser se divertir, se você quiser ver uma forma diferente de estar em Angola, de estar em Luanda, uma forma diferente de partilhar, divulgar a própria cultura do seu país, passe pela Marginal todos os domingos das 17 às 20 horas e venha também partilhar um abraço, partilhar emoções
com gente do povo. E é importante frisar isso. O projeto é feito por gente do povo e estrangeiros. 14:15, segunda-feira, aqui na LAC. Quem tem LAC, ouve mais. Táxi Amarelo, as manhãs da LAC. Já estou farto. Yeah, yeah, yeah. Táxi Amarelo, as manhãs da LAC. Táxi Amarelo, as manhãs da LAC. 9 horas e 33 minutos e mais 29 segundos. Estamos então aqui a conversar com o Dr. Marcolino Moco, com Alberto Santos e com João Ricardo a propósito do lançamento de uma nova editora no nosso mercado, chama-se Allende Edições, e também da apresentação do livro do Dr. Marcolino Moco, Estado-Nação ao Estado, Etnia Política, que foi publicado em 2015 e que vai ter hoje aqui a apresentação na Liga Africana a partir das 18 horas, numa cerimónia, João Ricardo, que é aberta a todos, não é? Todos, e convidamos os estudantes a estarem presentes porque vamos sortear livros especialmente para eles. Olha, dá-me só aí mais ou menos qual é o teu plano de atividades para estes dias. Bom, o plano é enorme. Isto é realmente um pequeno festival em Luanda. Começamos hoje então com a apresentação da editora e do livro do Dr. Moco. Amanhã com a Sarrabulhada de Nível na Mediateca de Luanda. Depois, na quinta-feira, na Biblioteca Nacional, o papel do escritor na sociedade colonial angolana, de João Ngola Trindade. Na sexta-feira, também na Biblioteca Nacional, regressamos à poesia, com 2 livros de poesia, O Corpo de Alexandra, de Ventura de Azevedo, e Evangelho Banto, de Calunga. No sábado, aqui na LAC, de manhã, temos um livro do Jonuel Gonçalves, do Capitão Gonçalves Zarco ao Capitão Jair Bolsonaro, Movimentos Pendulares de Economia e Poder no Atlântico Sul. Vai ter transmissão em direto. No domingo, na Casa de Cultura e Artes Ubuntu, O Lado Ovibundo de Agostinho Neto, de Bernardino Loacute. Tem transmissão em direto na Rádio Eclésia a partir do programa À Sombra da Molemba. Isto é, depois do almoço. Quinta-feira, ainda não temos o local onde vamos fazer o lançamento. Regressamos à poesia com 2 livros, Raízes Cantam, de Job Cipitali, e Insurreição dos Signos, de Hélder Simbad. Cada um destes autores vai apresentar o livro do outro. Isto é a ideia que nós na editora temos, que é de comunhão entre todos, e portanto o autor não ficar sozinho a olhar para o seu livro, ser uma equipa. Para fechar este festival, na sexta-feira, 24 de maio, voltamos também à Casa de Cultura e Artes Ubuntu e vamos fazer uma tertúlia com escritores e leitores. Será uma oportunidade de crítica, de encontrarmos caminhos e desta forma a editora tentar descobrir qual é a melhor forma de dar continuidade a este trabalho. 2 semanas então, muitas atividades aqui na cidade de Luanda nas próximas 2 semanas, começa hoje e termina no dia 24, sexta-feira. Dizer-lhe também que o nosso serviço de mensagem já sabe qual é, 914090990, e a esse propósito recebemos aqui uma mensagem de um ouvinte nosso, Dr. Marcolino Moco, que é para si. Queria saber se o foco do combate à corrupção e à impunidade tem bom resultado no país, ou seja, se tem resultado no país. Qual é a sua ideia sobre isto? Eu não gostaria de falar sobre matérias que não... Sim, mas eu pergunto, acha que esta ideia do combate à corrupção é uma ideia também que contribui para a paz entre as pessoas ou não? Ou pelo contrário vai acentuar os conflitos dentro da sociedade? Eu tenho aqui um texto, Angola para uma nova partida, onde me pronuncio sobre essas questões. Portanto, vai aparecer dentro dos próximos dias, onde realmente de forma pensada, cautelosa, porque estamos a viver um período de transição a questões delicadas, têm que ser tratadas com cuidado,
que é para não estragarmos Exatamente. a comida. Exatamente, com tranquilidade, não é? Porque tudo isto vai se resolver. Mas do ponto de vista meramente universitário, o combate à corrupção é fundamental para a paz social ou não? Ou pelo contrário, origina outros conflitos, Alberto? O combate à corrupção é fundamental para a própria sobrevivência da democracia. Os regimes democráticos só sobrevivem se não houver corrupção. Por uma razão muito simples, a corrupção é ela própria o reflexo de desigualdades e gera desigualdades. E quando se geram desigualdades, o que temos é conflitos. Porque a desigualdade é que está na base de todos os conflitos. Quando nós falamos dos nossos conflitos, na nossa zona, na nossa região, são conflitos de diferentes origens, não de etnias, que não gosta do termo, são conflitos de ordem religiosa, de ordem económica. Como é que classifica estes conflitos, Dr. Marcolino Moco? É justamente o que estamos a tratar neste livro. Não quero falar de nada que está no livro. Eu vim mais mobilizado para o livro, para... Mas há aqui uma questão importante que quando se coloca, e também do seu ponto de vista, tem aqui um livro de 2015, continua, como é que dizer, este é o segundo deste trabalho. Vai lançar mais? Esse é o seu trabalho? É o que quer fazer agora? É deixar esses contributos? Fundamentalmente. Estou mobilizado para o pensamento. Há 20 anos, como me referi, mais de 20 anos, que eu ando a dar prioridade ao pensamento. Eu ainda era primeiro-ministro e já escrevia alguns textos e mesmo algumas das minhas intervenções públicas. Se alguém se lembrar de ir atrás, vai ver que já aí nas entrelinhas vinha isso. Portanto, eu penso que não podemos estar todos envolvidos nesse dia a dia, neste fazer agora. É preciso nós pensarmos e repensarmos essa ação política já não o atrai. É uma ação de pensamento agora. Sem dúvida. Ou seja, se fosse desafiado para voltar a ocupar um cargo público, não aceitaria? Não diria assim tão cruamente, mas não me atrai realmente. Agora, o exercício de funções públicas pode ser uma necessidade, claro. Não é? Portanto, não direi taxativamente deste copo não beberei, né? Mas toda a gente sabe que a minha prioridade não é essa. É estar a olhar para também um pouco tentar olhar de fora, não é? Não se envolver tanto. A menos que quem me chamasse para essas funções me desse oportunidade para eu programar as coisas, para eu apresentar um programa um pouco baseado nessas ideias que eu apresento. O Dr. Marcolino Moco sabe que é muitas vezes considerado assim um pouco anárquico, não é? Também tem essa ideia de si, ou não? Eu não. Eu sou um indivíduo muito ponderado, um indivíduo, como direi, especialmente ponderado, moderadíssimo. Sim, essa é a sua característica. O grande problema é que nós viemos de um regime intransigente. Estamos a escapar o termo. Um regime intolerante. Que não dava muito espaço para a diferença, isso é verdade. Então, qualquer tipo de apresentação de uma ideia era logo vista como, enfim, um extremismo. Os extremistas veem sempre os outros como extremistas também. Quem não tem a nossa opinião é contra nós. Isso é o princípio. Por isso eu já estou preocupado agora. Há extremistas também do outro lado. Claro. Não querem ouvir ninguém, mas felizmente ainda há poucos. E por isso é que temos que continuar atentos. Há uma curiosidade. Para que não saiamos de um extremo para outro extremo. Há uma curiosidade uma pergunta que eu sempre gostava de lhe fazer e vou-lhe fazer. Perdeu muitos amigos nesta caminhada ou não? Você sabe isso, está a fazer pergunta se calhar não é propriamente perder amigos, é assistir pessoas que têm que se acomodar à situação, né?
porque ninguém quer perder, como se costuma dizer, perder o seu pão, não é? Por isso, eu às vezes tenho algumas pessoas de família que dizem, não fale mais com fulano e tal, porque ele não te ligou e tal. Eu digo, não. Vou continuar a falar com as pessoas que se aproximarem. Aliás, alguns agora aproximam-se, não é assim, doutor? Muitos se aproximam. E eu recebo de mãos abertas. Claro, não há ressentimentos. Absolutamente. João Ricardo, porquê é que tu também agarraste neste projeto que estava feito desde 2015? Porquê é que agarraste também neste projeto com esta força? Enfim, é a cara do lançamento da Allende, se assim poderíamos dizer. Porquê é que retomaste este livro? Qual foram as motivações? A primeira motivação é o estar junto com o Dr. Moco nesta ideia de criarmos uma editora e depois ter constatado realmente das dificuldades que o autor sentiu, principalmente no local onde eu estava, em Portugal, onde foi difícil. Foi mesmo difícil, portanto ele não tinha acesso às editoras, não tinha o próprio doutoramento. Eu fui das poucas pessoas que o acompanhou na defesa do doutoramento, porque havia um clima de medo. O Dr. Moco recorda-se dessa altura, e a comunicação social de Angola não publicou nenhuma notícia, e é estranhíssimo como é que um político que volta para a academia para ser um homem melhor, para aprender, está a apresentar um trabalho que não é um trabalho partidário, é um trabalho de ideias, são as ideias, e há uma intransigência, como foi aqui dito, relativamente a todo esse processo. Portanto, estavam criadas todas as condições para que as minhas ideias e as minhas necessidades como editor e as necessidades também como editor, porque a Mar Moco era a editora do Dr. Moco, de conseguirmos ultrapassar estas dificuldades, juntamos-nos, e tenho a certeza que agora é mais fácil e pelo menos estamos a conseguir concretizar. Não estamos a dizer que vamos fazer, nós estamos a fazer, não pedimos licença a ninguém, estamos cá, e portanto isso é extraordinário. Olha, e como é que se mistura numa editora o Dr. Marcolino Moco, o Miguel Neto, os técnicos como o Patrício, os jovens de Benguela que escrevem à mão? Como é que se junta toda esta gente numa editora? É exatamente isso, é a diversidade, e é essa diversidade que nós queremos promover, porque não queremos ficar fechados num grupo de leitores, numa elite. Acho que esta elite tem que ser alargada ao maior número possível de cidadãos, e não podemos esquecer a quantidade de pessoas que vivem em Angola e a quantidade de pessoas que leem com regularidade em Angola. E portanto, os números são tão diferentes que é preciso fazer alguma coisa. Eu tenho referido que se houver um maior número de pessoas a ler com regularidade, o país consegue resolver os seus problemas todos. Inclusive as editoras conseguem ter espaço para poderem lançar livros, mas mais do que isso, a agricultura, a indústria, as artes, todas estas atividades, todas estas atividades vão ter um desenvolvimento incrível. E portanto nós andamos, o Estado anda permanentemente a resolver problemas, porque não faz esse trabalho de reflexão, e não é só dele, é da sociedade. A sociedade tem que fazer esse exercício. Que reações espera ao seu livro? Ou seja, há muitas já durante estes 4 anos já teve, mas agora apresentado, certamente será muito lido por jovens, por gente, como é que dizer, as elites já leram, como é óbvio. Alguns não admitem que leram, mas leram. Mas eu digo, os jovens, a sociedade, aqueles que na verdade não têm acesso não tinham acesso se não for lançado aqui. Que reação espera? Eu creio que aquilo que eu espero é que algumas pessoas, justamente devido àquele problema que colocamos inicialmente, a história tem sido unilateral, agora vão ver elementos de uma história
que é um pouco mais... Procura ser um pouco mais objetiva. Nem sempre conseguimos objetividade. Aqui o Alberto, acho que sabe que o historiador é cientista, mas na história, se calhar, temos uma das ciências em que a subjetividade é difícil de ser afastada. A história é sempre uma história subjetiva. É sempre a história de quem a faz. Exatamente. E, portanto, normalmente a história oficial é a história do poder. Exato. É quem vence é que faz sempre e diz quais são as diretrizes. Há sempre visões alternativas. A história é sempre apologética. Eu não tenho aquela perspectiva de que a história é a verdade, como se fosse uma espécie de dogma ditado por Deus. Não. A história é sempre a visão de alguém sobre uma realidade que nós não conhecemos, só conhecemos por interpostas pessoas ou documentos. E, portanto, é sempre subjetiva. Quanto maior for o número de perspectivas subjetivas que nós temos sobre uma determinada realidade, mais perto estamos da visão global. Por exemplo, quando uma vez estava a escrever o livro e fiz um pequeno resumo. Alguém da Embaixada de Angola, na altura, em 2014 ou 2015, um pouco antes. E um indivíduo que estava a me ouvir saiu, foi-se embora, disse que não queria ouvir aquilo. Eu citei, por exemplo, Ico Carreira e Mondlane, que em algumas das suas obras diziam Ico Carreira é Memórias. Já estava a morrer quando escreveu isso. Que é uma mentira dizer que Angola foi colonizada há 500 séculos. Porque o que Diogo Cão encontrou não era Angola. Então, esse indivíduo da embaixada ouviu eu a falar disso, chateou-se tanto e foi-se embora. Portanto, uma das coisas que eu posso esperar é que algumas pessoas vão se chocar com algumas ideias, com alguns conceitos. O conceito de etnia política, por exemplo, que eu tenho aqui, e vários outros conceitos poderão chocar algumas pessoas, sobretudo luandenses, não é? Os calcinhos. Não, calcinhas, não são calcinhas. Não, pessoas que a partir de Luanda concebem Angola. Acham que, como se dizia antigamente, Luanda, como é? Luanda é Angola, Mutamba é a capital, o resto é paisagem. Exatamente. Olha, doutor, muito obrigado por ter passado por aqui. Lembrar mais uma vez, é às 18 horas na Liga Africana, por isso já sabe, vamos ter a apresentação da editora e a possibilidade também de ficar com o livro. Esperemos que os nossos ouvintes vão até lá. É uma perspectiva, como diz o Dr. Marcolino Moco, é também a possibilidade de se calhar se chocar um pouco, mas acredito no que lhe vou dizer, se não chocar também não evolui o seu pensamento, ou seja, mantém sempre a pensar da mesma forma, mesmo que isso possa parecer mau no primeiro embate, depois vai perceber que é bom. É preciso ouvir todos no fundo, todas estas áreas. Obrigado, João Ricardo. Obrigado, Alberto, também por ter vindo até cá. Por nós, está tudo dito, já sabe, nós voltamos amanhã, a partir das 6 horas da manhã, e não se esqueça, 18 horas na Liga Africana. Então não me conte Obrigado. seus problemas. Hoje eu quero paz, eu quero amor. Eu quero amor. Então não me conte